Max Verstappen nunca seria aceito na Fórmula 1 nas condições do regulamento de hoje da categoria. Quer entender mais sobre isso? Quem falou sobre isso tudo foi justamente o chefe da equipe McLaren, conversando sobre outra polêmica do circo da Fórmula 1 atual. Se você quer saber tudo sobre essa situação, quer entender mais sobre isso, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e realmente as últimas polêmicas que têm acontecido na Fórmula 1 são bem interessantes e tem tudo a ver com a última dança das cadeiras da categoria. A gente sabe que a saída de Sebastian Vettel acabou embaralhando todo o baralho que existe na maior categoria do automobilismo mundial e acabou fazendo inclusive com que Pierre Gasly, por exemplo, fosse cotado para a vaga de Fernando Alonso. Mas isso apenas aconteceria se ele fosse substituído por outro piloto. Piloto esse que poderia ser Colton Herta, mas que nesse atual momento aparentemente não tem mais nenhuma chance de entrar na categoria para o ano que vem. Mas isso por conta de uma regra do regulamento extremamente polêmica e que na verdade impediria que diversos campeões mundiais entrassem na maior categoria do automobilismo mundial. Inclusive, campeão mundial esse, que é justamente Max Verstappen. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, vamos entender o que Zac Brown quis dizer em sua entrevista, vamos entender tudo sobre isso. Antes eu queria convidá-lo a deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações. Mais uma vez eu queria pedir perdão aqui pelo estúdio que eu estou utilizando, é claro que é totalmente improvisado, mas que sempre é um prazer estar trazendo informações de qualidade para vocês. Muito obrigado inclusive pela sua audiência, independente de qualquer coisa. Mas falando aqui sobre o assunto que importa. Colton Herta é um piloto da Fórmula Indy, ele que já pilotou ali pela Fórmula 3, Fórmula 2, agora procurava um lugarzinho na Fórmula 1. Ele sairia da Fórmula Indy na intenção de entrar justamente na AlphaTauri. Ele, hoje em dia, tem apenas 32 pontos na sua super carteira, na sua super licença. Mas na verdade são necessários 40 pontos para permitir que o piloto entre na maior categoria do automobilismo mundial. Justamente esses 8 pontinhos de diferença impediram que Colton Herta pudesse no mínimo tentar entrar na Fórmula 1. Isso causou sim a ira de diversas pessoas na maior categoria do automobilismo mundial, seja Helmut Marko, que é o conselheiro da Red Bull, ou até mesmo o chefe da equipe McLaren, que falou muito mais sobre isso. O problema realmente, que também foi criticado pelo CEO da Fórmula 1, na verdade é o seguinte: se Colton Herta entrasse na maior categoria do automobilismo, ele na verdade estaria passando alguns níveis como se fosse um atalho. O que acontece é que a Fórmula 1 tem categorias de base. São elas Fórmula 3 e Fórmula 2, que acabam fazendo aí esses degraus para que um piloto possa chegar à Fórmula 1. Se Colton Herta saísse da Fórmula Indy e entrasse diretamente na Fórmula 1, isso teoricamente seria um desrespeito por quem realmente segue esses degraus bem delimitados da maior categoria do automobilismo mundial. Isso teoricamente não funcionaria tão bem assim. Seria um grande problema. E justamente por isso, diversas pessoas também foram contra. São elas Toto Wolff e o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali. Mas o que Zac Brown falou sobre essa situação acabou deixando muita gente pensativa, justamente porque Kimi Raikkonen e o próprio Max Verstappen não seriam permitidos de correr se essa regra existisse na época em que eles entraram na Fórmula 1. Na época que Kimi Raikkonen foi contratado ali na Fórmula 1, ele nem mesmo havia passado pela GP2. Ele foi direto de uma categoria de base, que nesse momento eu nem mesmo me lembro qual era, para a Fórmula 1. Fez esse salto gigantesco e ele conseguiu em 2007 se sagrar campeão mundial em cima de Lewis Hamilton por 1 ponto, no ano da estreia do piloto britânico. Max Verstappen fez mais ou menos a mesma coisa, mas na época Verstappen tinha apenas 16 aninhos, sendo o piloto mais jovem a pilotar um carro de Fórmula 1 como titular. E assim,
ele conseguiu conquistar uma vaguinha na Toro Rosso na época, sendo um piloto extremamente polêmico e acabou criando diversas regras, entre essa que está impedindo Colton Herta de entrar na Fórmula 1. O que aconteceu é que a entrada de Max Verstappen na categoria gerou diversas polêmicas. Verstappen era um piloto muito novo, por isso o próprio chefe da equipe Toro Rosso foi muito criticado, ele causava muitos acidentes, muito provavelmente por conta da sua inexperiência, apesar do grande talento que ele já tinha naquela época, e além disso, acabava tendo alguns movimentos dentro da pista muito diferentes do que era esperado de um piloto de Fórmula 1, como por exemplo a mudança de trajetória no momento da frenagem do carro, o que fazia com que o piloto que vinha atrás tentando concluir uma ultrapassagem quase batesse em diversos momentos. A gente sabe que essa situação já quase aconteceu diversas vezes, e se eu não me engano aconteceu sim uma vez entre ele e Daniel Ricciardo. Eu acho que foi entre ele e Ricciardo mesmo. E justamente todas essas situações muito polêmicas geraram essas regras. A primeira regra: um piloto de Fórmula 1 apenas pode se tornar piloto a partir dos 18 anos de idade hoje em dia. Ou seja, nada mais de nós vermos um piloto com menos de 18 já andando na Fórmula 1. Em segundo lugar, é necessário que o piloto agora tenha uma superlicença. O que significa? Que ele tenha passado por algumas categorias da base, tenha conquistado alguns pontos esses que comprovam que ele tem sim algum tipo de experiência, algum tipo de maturidade no automobilismo. E isso tudo impede diversos pilotos de outras categorias de entrarem na Fórmula 1 também. E se Max Verstappen ou Kimi Raikkonen tivessem entrado na Fórmula 1 no ano de 2022, como Colton Herta está tentando, eles não poderiam estar entrando na maior categoria do automobilismo mundial. E a gente sabe, não tem como negar, os dois pilotos são caras exemplo e que a gente sabe que tinham sim grande capacidade de conquistar boas posições do grid, mesmo não passando por todas as categorias. Apesar de que Max Verstappen, como já disse, iniciou sua carreira de uma forma um pouco mais imatura, vamos dizer assim. De qualquer forma, Zac Brown acabou trazendo isso à tona, uma situação interessante e demonstrando que Colton Herta, apesar de ser muito experiente, saber pilotar muito bem e ser maduro, tá ficando de fora do circo da Fórmula 1, simplesmente por uma regra boba e que deixaria campeões mundiais de fora. Aparentemente a McLaren tem algumas segundas intenções com isso. Hoje em dia, Colton Herta é piloto da McLaren pela Fórmula Indy. Hoje em dia, aparentemente existe algum tipo de segunda intenção. Eles estavam querendo liberar o piloto, provavelmente ligado ali a algum tipo de ganho monetário. Não sabemos exatamente como funcionam essas negociações, mas provavelmente elas existem. E, enfim, você acha que é justo? Você acha que Colton Herta deveria mesmo se tornar piloto de Fórmula 1? Ou você acha que no fim das contas ele deveria ficar de fora por conta dessas regras da categoria? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. E também não se esqueça de deixar o like aqui embaixo. É muito importante que você faça isso para fortalecer o canal cada vez mais. E também se inscreva no canal através dessa bola no meio da sua tela e ativando o sininho para todas as notificações. Assista também esses dois outros vídeos que o YouTube está indicando especialmente para você. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!